A palavra do Senhor, no livro de 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 15, está escrito: porque todas as coisas são por causa de vós, para que a abundante graça possa, por meio de ações de graças de muitos, rebundar para a glória de Deus. A primeira ação de graças que foram feitas em prol de nós foi pelo Senhor Jesus Cristo, quando, negando a sua divindade, veio ao encontro deste mundo para pagar um preço estabelecido por Ele mesmo, ainda na antiga aliança, através do profeta Moisés. E antes do profeta Moisés, através de Abraão, que era o sacrifício de um cordeiro. E lá em Abraão, o Senhor Jesus Cristo já demonstrava o que seria necessário, qual tamanho seria do sacrifício para demonstrar o amor e o arrependimento de pecados perante a sua majestade, a sua grandeza, o seu poder. Tanto que o que ele pediu para Abraão como oferta foi o seu filho Isaque. Contudo, Isaque era o filho da promessa do próprio Yahvé para com Abraão. E como o Senhor poderia agora pedir para Abraão o seu filho amado, o seu filho querido, seu filho Isaque? Isso se deu para que hoje pudéssemos entender o significado de renúncia, de abrir mão, de dedicar-se totalmente ao Senhor. Abraão, quando estava ali sacrificando seu filho Isaque, representava o próprio Senhor Jesus Cristo, na pessoa do Deus absoluto e na pessoa do Filho do Homem, para que hoje pudéssemos entender a necessidade que temos de nos sacrificar em prol do Evangelho de Cristo Jesus, chamando assim de ação de graça, porque se estamos aqui hoje, foi porque muitos irmãos cristãos, muitas pessoas dedicadas ao Senhor Jesus Cristo, abriu mão da sua própria vida para dedicar-se ao Evangelho da salvação, o Evangelho de Cristo Jesus. Então, da mesma forma deve ser o nosso comportamento, deve ser a nossa postura, a nossa dedicação. De igual modo, um dia foram feitos em prol de nós. Da mesma forma que algum dia alguém se dispôs a pregar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo a nós, mostrando-nos o Evangelho da verdade, o Evangelho da salvação, hoje temos o mesmo dever, mas o que antes era chamado de sacrifício, hoje podemos chamar de ação de graças, porque o sacrifício perfeito foi realizado pelo próprio Senhor Jesus Cristo, não sendo mais necessário que façamos sacrifício em prol
da palavra do Senhor Jesus Cristo, em prol do Evangelho, mas tudo que fazemos hoje devemos chamar de ação de graças, porque pela graça fomos salvos em Cristo Jesus, pela graça recebemos de Cristo Jesus o dom da salvação, recebemos a vida eterna. Então não faz nenhum sentido hoje dizer que nos sacrificamos pelo Evangelho, até mesmo para não cometermos uma blasfêmia, para não pecarmos contra o Senhor, dizermos que o que fazemos hoje é um sacrifício, porque não há sacrifício maior do que o feito pelo próprio Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. Então, se nenhum sacrifício, quer seja antes, quer seja depois de Cristo, se compara ao que Ele fez por nós, de igual modo, não podemos falar que estamos nos sacrificando por causa do Evangelho, que estamos nos sacrificando por causa da palavra do Senhor Jesus Cristo. Contudo, é para nós uma honra, é para nós um prazer inexplicável, inestimável pregarmos a palavra, anunciar a verdade, o Evangelho da salvação, uma vez que todo sacrifício não é nada perante o realizado pelo próprio Yahvé em favor de nós. Sendo assim, todos os dias devemos agir com ações de graça. E a ação de graça não é distribuir cesta básica, não é doar roupa, calçados, cobertores, não é fazer campanha para cortar cabelo. Não, o sacrifício do cristão se dá. A ação de graça do cristão está na sua dedicação ao Evangelho de Cristo Jesus, na anunciação da palavra da salvação, daquilo que é perfeito, incomparável, que é pregar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Não que não devemos ajudar com cesta básica, ajudar com roupas, com vestes, com calçados, com cobertores, abrindo a porta das nossas casas para que alguém possa tomar um banho e descansar. Isso sim é importante, mas todas essas coisas têm que vir baseadas na pregação da palavra do Senhor Jesus Cristo. Essa é a nossa ação de graça. Essa tem que ser a postura do cristão, que é pregar o Evangelho de Cristo Jesus. Se você tem uma pessoa que está passando por necessidades, que não tem o pão de cada dia na sua casa, você deve tirar do seu sustento e dar para essa pessoa. Mas não leva só o alimento físico para essa pessoa. Não leva para essa pessoa somente as vestes físicas, mas também leve para ela o alimento espiritual. Leve até ela as vestes espirituais, que é a palavra do Senhor Jesus Cristo. Falamos isso não no sentido de que a pessoa deve abrir mão, que a pessoa deve deixar de fazer as suas coisas, mas antes ela deve procurar usar essas teorias, essas situações para poder pregar o Evangelho. Porque toda ação que é feita sem a pregação da palavra do Senhor Jesus Cristo, ela é vã,
ela é vazia. De igual modo que você convidar a pessoa para ir no templo religioso, onde ela vai ali ganhar uma cesta básica, ela estará pregando a palavra, não é. Você vai estar ensinando a ela uma prática religiosa. Você vai estar ensinando a ela que toda vez que ela estiver passando dificuldade, ela possa ir numa casa de provisão para estar adquirindo aquele alimento. Mas temos que demonstrar através da nossa fé, da nossa vida, dos nossos atos, das nossas atitudes, que o Senhor Jesus Cristo sacrificou para nós, deu a sua vida em favor de nós, se tornando um sacrifício perfeito, para que assim hoje pudéssemos agir em ação de graça, para que a glória do Senhor possa ser reluzente aos olhos daquela pessoa, para que ela possa aceitar de bom grado o Evangelho do Senhor Jesus Cristo e assim render graças e louvores ao Cristo Deus poderoso e absoluto por causa da sua vida, por causa daquilo que está sendo provido, que já não vai ser mais aquele alimento, aquela veste, aquele cobertor, aquele produto de higiene pessoal, mas a palavra que muda, que transforma o ser humano, que molda o caráter da pessoa, a fim de que ela não viva mais para si, mas possa viver para o Senhor Jesus Cristo. A palavra do Senhor Jesus Cristo, no livro de 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 11, está escrito: sendo enriquecidos em todas as coisas, para todas a generosidade, a qual faz através de nós ações de graças a Deus. Quando pregamos a palavra do Senhor Jesus Cristo, quando anunciamos o Evangelho da salvação, estamos também anunciando a verdade e a vida que é o Senhor Jesus Cristo. Estamos ensinando as pessoas a voltar-se para o Senhor Jesus Cristo, voltar-se para a sua forma inicial, que é pregar o Evangelho, que é anunciar a verdade da salvação, a fim de que, uma vez que ela esteja com a sua vida voltada para o Senhor Jesus Cristo, ela possa não mais fixar os seus olhos nas coisas deste mundo, mas antes ela possa fixar os seus olhos na cruz do Calvário, a saber que o Senhor Jesus Cristo foi morto na cruz do Calvário em favor dela, porque aquela cruz que estava ali, onde o Senhor inocentemente foi crucificado, estava o seu nome. Porque não se pode ter dúvida que aquela cruz enorme na qual o Senhor Jesus Cristo foi crucificado não era para ele, mas sim para nós. Talvez você pergunte, não, mas aquela cruz era de Barrabás. Sim. Você sabe qual que é o significado da palavra, do nome Barrabás? Significa filho do pai. Esse nome vem do aramaico Ba-Aba, que significa filho de Aba, ou seja, filho do pai. Uma vez que em Cristo Jesus nos tornamos filhos de Deus, aquela cruz
na qual o Senhor foi crucificado, era nossa. Mas o Senhor Jesus Cristo, pela sua misericórdia, pela sua graça, abriu mão do seu desejo, abriu mão da sua vontade, abriu mão da sua divindade, para que pudéssemos hoje verdadeiramente ser reconhecidos como filho do Pai. Então, não há sacrifício que possamos fazer que se compara ao de Yahvé para conosco. Não há nada que façamos que possa chegar aos pés do realizado por Cristo Jesus em favor de nós. Então, devemos todos os dias, ao levantar, agradecer ao Senhor Jesus Cristo por mais essa oportunidade que estamos tendo de pregar a sua palavra, de anunciar o seu evangelho, de mostrar que somos gratos e agimos com ação de graça pelo seu sacrifício em favor de nós. Devemos todos os dias, ao deitar, agradecer ao Senhor Jesus Cristo por mais aquele dia onde, em ações de graça, ou seja, pregando o seu evangelho, quer seja no caminho do trabalho, na volta do trabalho, a caminho da escola, indo ao supermercado, dentro do ônibus, no trânsito, onde quer que estejamos, o nosso foco, a nossa conversa, o nosso diálogo tem que ser o Evangelho de Cristo Jesus. Porque devemos agir sempre em ações de graça. E essa ação de graça ela tem que ser perpétua por parte dos seguidores do Senhor Jesus Cristo, a fim de que, uma vez gratos ao Senhor pelo seu sacrifício, demonstramos essa gratidão pregando o seu evangelho, anunciando as suas boas novas a quem precisa, a quem necessita, a quem busca. Não sejamos egoístas e mal agradecidos ao negarmos pregar o evangelho do Senhor Jesus Cristo, ao terceirizar o nosso dever a pessoas que se nomeiam padres, pastores, bispo, em diante. Mas sejamos como o apóstolo Paulo, Pedro, o evangelista Lucas e tantos outros que dedicaram a sua vida a pregar o evangelho do Senhor Jesus Cristo, e sendo grato ao Senhor pela oportunidade que estava tendo de pregar a sua palavra, de anunciar o seu evangelho. Seja grato, age com ação de graça ao Senhor nosso Deus, ao Deus absoluto. Yahvé é o seu nome para todo sempre. Amém.